A paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, os irmãos podem se sentar. Eu quero, nessa noite, agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Rever pastor Fábio, rever pastor José e também este seleto grupo de obreiros que aqui fazem parte desse ministério tão lindo. Que Deus possa abençoar cada família, cada grupo, cada irmão em geral. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, texto que veio ao meu coração para meditar com os irmãos na noite de hoje. Daniel, capítulo de número 3. É um texto muito conhecido, mas há uma verdade a ser transmitida para os nossos corações. Daniel, capítulo de número 3, e nós estaremos lendo versículos 28, 29 e 30. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Amados, quantos de nós já não ouvimos tanto hinos, ensinamentos e pregações a respeito da fornalha de fogo ardente? Há várias revelações nesse contexto do capítulo 3. Mas o que eu quero meditar com os irmãos na noite de hoje é sobre fidelidade inegociável. Fidelidade inegociável. O que é fidelidade? Duas palavras no hebraico me chamou a atenção para fidelidade. Fidelidade quer dizer estabilidade. E a segunda palavra, posto fixo. Tudo que é estável dá ideia de algo que não sai da posição. Um exemplo, essa coluna, ela mantém estabilidade aqui. E todos nós sabemos que se removê-la, há um perigo de rachadura. Então é necessário que ela fique ali. E posto fixo. Para se falar de posto fixo, eu quero lembrar de algo que acredito que todos nós vimos no dia 1º de janeiro, quando teve a posse do então presidente. E algo me chamou a atenção referente à guarda do palácio. Foram horas de evento, mas a guarda do palácio estavam ali horas antes, ficaram horas depois, até o final do encerramento. Mas o que me chamou a atenção é que eu não vi soldado coçando a orelha, eu não vi soldado arrumando o cap, eu não vi soldado conversando com o outro do lado, eu não vi soldado nem sequer coçando o próprio braço, porque eles estavam em um posto fixo.
A única hora que eu reparei que eles se movimentaram foi quando o presidente passou e eles movimentaram só o rosto. Quando ele passa, o rosto volta para o lugar, porque eles precisam ficar no posto fixo. Isto é fidelidade. E o texto de Daniel 3 vai retratar fidelidade. A nossa fidelidade diante de Deus. É bem verdade que aprendemos ao longo da caminhada cristã a termos experiências com Deus. E de acordo com as experiências que vamos tendo ao longo da nossa vida, a nossa fidelidade para com Deus, ela vai sendo aperfeiçoada dia após dia. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos. Daniel, capítulo 3, começa o texto nos colocando dentro da história. Vai dizer a Bíblia que Nabucodonosor, orgulhoso, prepotente, querendo chamar a si a atenção, querendo promover uma única religião naquele contexto, ele manda fabricar uma imagem, uma estátua com aproximadamente 27 metros de altura, 2,70 de largura. Era como se fosse um obelisco, uma estátua bem grande, toda em ouro. E ele dá uma ordem dizendo: eu quero que todo o povo de todas as províncias se apresentem no campo de Dura, e ali eu vou consagrar essa estátua, e quero que todos junto comigo adorem a imagem que eu levantei. O culto será da seguinte forma: tocará os instrumentos, toda sorte de instrumento vai tocar, a orquestra vai tocar, e no final, quando a orquestra acabar de tocar, todo mundo tem que prostrar e adorar. Sai a notícia por todas as províncias, é decreto, é ordem do imperador, e todo o povo se reúne no campo de Dura, para fortalecer ainda mais a ordem do rei. No meio da multidão estão indo os arautos, gritando, dizendo: olha, daqui a pouco vai tocar os instrumentos, hein? E todos devem se prostrar. E quem não se prostrar será lançado imediatamente na fornalha de fogo ardente. E está lá toda a multidão, milhares de pessoas reunidas. Chega o momento em que toca os instrumentos, o povo todo se prostra. De repente, vem alguns homens a Nabucodonosor e diz a ele: ó rei Nabucodonosor, o Senhor deu uma ordem para que quando se tocasse os instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem que o Senhor levantou. Porém, há uns homens judeus que o Senhor constituiu como principais do reino. Eles não fazem questão dos teus deuses, eles não fazem questão de ti, e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eles são Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostraram, ó rei. Nesse primeiro texto, eu aprendo a primeira lição referente à nossa fidelidade. O tempo não pode roubar a nossa fidelidade. Com base em quê? Com base no contexto do capítulo de número 1. Se você observar o texto, vai dizer claramente, dizendo assim: há uns homens judeus que o Senhor constituiu. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem eram Sadraque, Mesaque e Abednego? São amigos de Daniel, que escolheram serem fiéis a Deus, mesmo em meio a um contexto contrário. Eles ficaram na posição, dizendo: não, eu não vou me contaminar. Você lembra do capítulo 1, quando o rei deu ordem a Aspenaz, dizendo: quando você invadir Jerusalém, traga para mim jovens de aparência, belos, aptos para viver no palácio, capacitados a aprender, a ter conhecimento. Eu quero que vocês tragam jovens de linhagem real, de linhagem nobre. Vai dizer Jeremias, no capítulo 52, versículo 28, que foram levados na primeira leva de cativos aproximadamente 3.023 pessoas. Como, se tratando de linhagem real, de nobres, eu não acredito que os 3.023 pessoas
pessoas eram todos jovens. Mas vamos dizer aqui que entre esses 3.023 haviam ali 200 jovens preparados de acordo com as características que o rei queria. E todos nós sabemos que quando se trata de jovem, entenda que Nabucodonosor, ele não vai pedir soldados, não. Ele não vai pedir ancião, não. Ele vai pedir jovens. De acordo com os historiadores, eles dizem que esses jovens tinham entre 14 e 17 anos. Por quê? 14 e 17 anos, fase da adolescência, fase de transição. O adolescente quer ser bombeiro hoje, médico amanhã, veterinário na terça-feira. Chega na quarta-feira, ele já desiste de tudo isso, ele quer ser militar. Chega na quinta-feira, ele diz, não, desisto, quero ser engenheiro. Aí a mãe olha para ele e diz, meu filho, decide logo, porque a faculdade está chegando. Enquanto você não decidir, vai ficar complicado. Então Nabucodonosor, ele não vai jogar tempo fora. Ele quer jovens, adolescentes, passando por fase de transição, sem saber ainda o que quer, para fazer uma lavagem cerebral na mente deles. E a ordem era essa: eles vão ter que comer da comida que eu como, eles vão ter que aprender as letras, eles vão ter que aprender a cultura. E tudo que envolvia a Babilônia era ocultismo, irmão, era astrologia, era coisas ocultas. Eles tinham que aprender isso. E mais ainda, muda o nome deles. Olha a estratégia de Nabucodonosor: vamos fazer uma lavagem cerebral na mente deles, vamos colocar tanto ensinamento herético na mente deles que eles vão esquecer de onde saíram. Vamos dar a nossa comida para eles, vai ter que comer do que eu como. E terceira verdade, muda o nome deles. Mudar o nome é ambientá-los no lugar, é dar a eles dizendo assim, olha, pode ficar tranquilo que ninguém sabe o seu velho nome aqui, então você pode fazer o que quiser, você pode fazer o que você pretender. Imagina dentro do nosso pensamento que foram 200 jovens levados para lá, com a mesma ordem. Imagina quantos jovens não olharam a situação e disseram, agora que eu vou crescer, agora que eu vou ser o cara, é agora que chegou a minha oportunidade, porque o pai não está aqui, a mãe não está aqui, não tem profeta para apontar o dedo, não tem sacerdote para me criticar, então eu vou fazer o que eu sempre tive vontade, mas nunca pude porque estava dentro da casa da mãe. Agora eu estou na Babilônia, o maior império do mundo, eu tenho toda a oportunidade. E diante das propostas de Satanás, usando Nabucodonosor para corromper aquela geração e remover deles o que eles tinham de conhecimento de Deus, há um jovem no versículo de número 8, chamado Daniel, que propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por quê? Porque decisão de fidelidade não é do lado de fora, decisão de fidelidade é de dentro, irmão. Tem que partir do coração, tem que ter o coração cheio do Espírito, tem que ter o coração cheio da palavra. E Daniel olhou e disse, eu não vou me contaminar. Mas o interessante é que a atitude de Daniel influenciou Ananias, Misael e Azarias. E aí eles vão para o eunuco dizendo, olha, a gente não quer comer o manjar do rei, mas faz o seguinte. O eunuco olhou e disse, mas se vocês não comerem, o rei vai arrancar minha cabeça, eu vou morrer por causa disso, é ordem. Aí Daniel olhou e disse, faz o seguinte, experimenta-nos 10 dias. Durante 10 dias nos dê legume e água. 10 dias, faz o teste. Agora imagina comigo a pressão que esses jovens viviam. Porque eles teriam que ficar num alojamento ali 3 anos. E eles falaram, 10 dias, faz o teste. Agora imagina a pressão daqueles que vieram com eles, que não tinham compromisso, que acharam que chegou o momento de crescer, agora era o tempo da bênção. E você conhece jovem adolescente. Quando adolescente escolhe cutucar alguém, irmão, se você conhecer grupo de WhatsApp de adolescente, você vai ver, meu Deus, adolescente não perdoa. Eu já liderei adolescente. E justamente fui liderar adolescente quando comecei a fazer teologia. Aí tudo que eu aprendia na aula de teologia, chegava no ensaio, é palavra. Aí aprendi a primeira matéria em teologia, a escatologia. Irmão, eu tinha que aplicar o que eu aprendi. Aí chegava no ensaio, palavra. Chegou uma hora que os adolescentes começaram a se irritar no 3º domingo de ensaio. Aí daqui a pouco eu disse, abre a Bíblia em Apocalipse capítulo de número 4. Vamos falar sobre a sala do trono. Daqui a pouco começou a aparecer pirulito, irmão, na mão de todos os adolescentes.
Falei, o que é isso? Não, é que palavra é muito chato. A gente veio aqui para cantar. Palavra é no culto à noite. Mas adolescente é assim. Agora imagina os 196 rebeldes chegando para os 4 sinceros e dizendo assim: ei, o que você vai comer amanhã? E o fulano daqui para cutucar diz: amanhã, lembra, tem feijoada do rei. Na segunda, tem lasanha do rei. E aí olha para os 4 e diz: vocês vão comer o quê? Vamos comer amanhã beterraba e água. Mas a gente continua crente. E na segunda o nosso cardápio é batata com água. Mas a gente continua crente. No final dos 10 dias de teste, o eunuco olhou para os 4 e olhou para os 196. Olhou para os 4 tudo forte. A roupa apertou. A pele está lisa. Bochecha aumentou. Olhou para quem comia manjar do rei, está tudo magro, seco, apático. É assim mesmo. Quem come coisa do mundo chega apático, seco, irmão, sem aparência. Mas quem come, quem renuncia ao mundo e abre mão do mundo para comer o que Deus dá, esse recebe bênção. E quando olha para ele, olha e diz: ele tem algo de Deus, ela tem algo de Deus, ele tem algo de Deus, ela tem algo de Deus. Receba a bênção. E o posicionamento deles, o eunuco olha e diz: tá bom, beleza, vai continuar comendo legume e bebendo água. 3 anos. Comendo legume e bebendo água. Isso é escolha. A oportunidade veio para aparecer. Mas quem é fiel diz: nessa oportunidade quem vai aparecer não serei eu, mas será o Deus de Israel. No final dos 3 anos, chamaram-se todos os jovens. É agora da prova final, para ver se passaram. Quando perguntavam para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, era o próprio Nabucodonosor que fazia as perguntas. Eles foram encontrados ou achados 10 vezes mais sábios que os magos e astrólogos. O que é isso? Eles entraram para a faculdade. E a graça de Deus sobre a vida deles foi tão tremenda que Deus diz: eu vou dar sabedoria para vocês que ninguém tem no ambiente. Quando terminaram a faculdade, eles eram 10 vezes mais sábios do que os próprios professores que ensinaram eles durante 3 anos. Por quê? Porque quando se escolhe fidelidade, Deus honra, Deus abençoa. E com base no que os acusadores disseram, há uns homens judeus. Quem são eles? Ananias, Misael e Azarias. Escolheram a fidelidade não naquele dia. Escolheram a fidelidade no capítulo 1. Do capítulo 1 ao capítulo de número 3, são aproximadamente 24 anos. Eles não são meninos de 16. Já são homens com aproximadamente 40. Passaram trabalhando para Nabucodonosor 24 anos, mas continuaram na posição, continuaram crentes. Entrava e saía de dentro do palácio, mas continuaram crentes na posição. E aprenda aqui que o tempo não pode roubar a nossa fidelidade, não, meu irmão. Entenda que quanto mais o tempo passar, melhor devemos ficar. O tempo. Lembra de Caleb em Josué 14? Caleb é aquele que entrou na batalha de todo mundo. Ajudou todas as tribos a conquistar. Ele estava em todas as batalhas. Quando ele olhou ao redor e disse: está todo mundo agora na bênção. Chegou a minha hora. Ele foi para Josué. Josué, você lembra que Deus usou Moisés para falar ao meu e ao teu respeito? A respeito do que nós desejamos e Deus falou que daria. Porém, Josué, faz 45 anos que eu recebi a promessa. E 45 anos se passaram. Já estou com 85.
Mas a promessa, ela é tão verdadeira, e eu me agarrei a essa promessa e disse: eu vou ser fiel. Imagina as pessoas olhando para Caleb e dizendo: Caleb, tu está com 85, filho, desiste, o máximo que você deve receber é um convênio funerário, acabou, 85 anos, não é hora de querer promessa, afinal de contas, olha a terra que você quer, tem gigante, tem exército forte. Mas ele virou para Josué e disse: olha, Josué, passou 45 anos, mas eu estou tão forte quando estava com 40. Eu estou pronto para entrar na guerra. Eu estou pronto para sair. O que é isso? É fidelidade. Lembra de Daniel, capítulo de número 5? É interessante o texto. Vai fazer menção de Belsazar dando uma festa. O papai saiu, aí o filho foi fazer uma festa. Deu festa para uma multidão. E quando está lá, tudo festejando, bebendo, ele tem uma bela ideia para a derrota dele. Ele deu atrás daqueles vasos sagrados, aquelas taças que trouxe de Jerusalém, é tudo de ouro. Eu quero mostrar ostentação para os meus convidados. Quando virou o vinho na taça que bebeu, alguém olhou, e ele mesmo olhou, e a multidão viu que no teto do palácio desceu uma mão e escreveu na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Todo mundo começou a tremer, todo mundo começou a ficar com medo. Diz o texto que os joelhos de Belsazar batiam um no outro, irmão. Ele começou a tremer, olho arregalou. Está todo mundo assustado. Você viu a mão? Você viu a mão? Eu vi a mão. Olha lá o que a mão escreveu. Aí chamou mago, astrólogo, dizendo: quem pode interpretar? Mago e astrólogo olhou, falando: não dá, rei, eu não sei o que é isso, não conheço essa linguagem. De repente vem a avó dele, a mulher de Nabucodonosor, a senhora, vem, chega assim: ó rei, não perturbe o teu coração, porque no teu reino tem um homem, sobre ele repousa o Espírito dos deuses. No dias do teu avô, tudo que era sem solução humana, chamava ele e vinha a solução divina. Chama ele agora, e ele dará a interpretação. Um senhor de 83 anos já. Aí Daniel entra. Aí o que me chama a atenção é o capítulo 5, versículo 13. Que Belsazar vai olhar para Daniel e vai dizer: és tu mesmo? Essa pergunta, irmão, é você mesmo? Porque eu tenho ouvido falar ao teu respeito. O que ele está dizendo para Daniel? Você ora ainda? Deus te revela ainda? Porque tinha passado o tempo. Já não era mais um jovem de 40. Agora é um senhor de 83. Porque eu tenho ouvido falar que Deus te usa. Você tem revelação de Deus ainda? Essa é a pergunta dele. Você está indo na escola dominical ainda? Você vai no culto de oração ainda? Você consagra ainda? Você lê Bíblia ainda? Porque eu tenho ouvido falar que Deus te usa. És tu mesmo que foi trazido dos cativos de Judá? Porque eu dei a ordem: a quem for dada a interpretação será o terceiro dominador no meu reino. Aí Daniel, o senhorzinho de 83, olhou para o rei e disse assim: olha, as suas dádivas dá para quem você quiser. Todavia, eu lerei. Mas antes de ler, Daniel, sincero, irmão, fidelidade é tremendo. Ele vai pregar para o rei. Por que não humilhaste o teu coração, sabendo o que Deus fez com teu avô? Antes, deixou o seu coração se orgulhar. Por causa do teu orgulho, veio a sentença de Deus. O teu reino foi colocado na balança, foi achado em falta, e Deus está dividindo o teu reino. Hoje é a última noite. Ele não chegará. Tu não perguntou se eu sou o mesmo? Porque fidelidade para com Deus, o tempo não roubou da minha vida. Aprenda isso, irmão. Deus está à procura de um povo que seja fiel, mais fiel hoje do que foi ontem. Porque vida espiritual é texto: crescei na graça e no conhecimento.
até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Isso é o quê? Crescimento. Vida espiritual é crescimento em todos os aspectos. É crescimento na oração, é crescimento no conhecimento bíblico, é crescimento no jejum. Começou a jejuar meia hora, mas você não vai conseguir ficar 10, 15 anos de crente conseguindo jejuar só meia hora, porque quem jejua sabe que no jejum tem resposta. Aí ele fala assim: não, vou aumentar para uma. Na outra semana ele: não, vou aumentar para 1h30. Está ficando bom o negócio. Estou vendo resposta no jejum. É isso que é vida espiritual. O tempo não vai roubar a nossa fidelidade. Não vai, não vai, não vai. E quem olhar para você daqui 10 anos, vai olhar e vai dizer: rapaz, te vi 10 anos atrás, estou te vendo 10 anos depois. Tu está melhor do que eu te vi 10 anos atrás. Então é isto, a primeira lição é esta: fidelidade é o tempo não pode roubar ela. O tempo não pode arrancar de nós a nossa fidelidade. Mas o tempo com Deus, com o Espírito, com o Filho, precisa aperfeiçoá-la dia após dia. A segunda lição que eu aprendo aqui: o rei deu a ordem: tragam eles. Então Nabucodonosor, com ira, furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E o trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não prostrastes diante da imagem de ouro que eu levantei? Mas agora, se estáis prontos, eu vou mandar tocar de novo. Se vocês se prostrarem, ok, mas se vocês não se prostrarem, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É aqui que se aplica a fidelidade inegociável. O que Nabucodonosor está fazendo? Imagina comigo. Nabucodonosor chama toda a multidão e não mandou embora. Todo mundo estava ali. Afinal de contas, não se prostrar era uma afronta ao rei, era a ordem dele. Então o rei quer mostrar o seu poder para a multidão e mostrar que a sua palavra não volta. Só que antes dele dar a sentença, ele vai negociar. Foi de propósito? Ou vocês até pensou e... ai rapaz, não deu tempo. Vocês fizeram isso de propósito? Porque vocês quiseram ou não deu tempo para se prostrar? Imagina na multidão alguém olhando e dizendo: ô rapaz, dá uma prostradinha aí, joelhadinha, Deus perdoa. Não é semana da ceia, dá uma prostradinha. É sentença do rei, o rei manda matar. E o que Nabucodonosor está fazendo? Eu vou mandar tocar de novo. Se vocês estão prontos, agora na minha frente, aqui diante de todo mundo. Primeiro, pressão psicológica. Imagina no meio da multidão. Isso é porque não tinha Facebook, YouTube, nem celular. Imagina a galera pegando: opa, vou fazer uma live agora. E alguém na multidão grita: passa logo aí que eu quero ir embora para casa. E outro que quer ver o fogo pegar, dizendo: rei, é isso aí. Com crente tem que tratar assim. Tem que queimar logo esse povo. É multidão, irmão. Eu não imagino que todo mundo ficou em silêncio, ninguém: ei, meu feijão está no fogo, vai logo aí. Vocês fizeram isso de propósito? Porque eu vou tocar de novo. Entenda que no contexto, a voz do imperador nunca podia voltar atrás. Era decreto. Ele deu ordem, a ordem era para ser cumprida. Só que quando Nabucodonosor faz assim: eu vou mandar tocar de novo, ele está dizendo: vamos negociar? Quanto custa a tua fidelidade? E não é isso que o diabo faz? Ele vem 9 horas da manhã e diz: vamos negociar? Aí você diz: não, o sangue de Jesus tem poder. Mas o infeliz vem 9h45. Vamos negociar?
Não negocie a tua fidelidade. Faça como José. A mulher de Potifar quis negociar. Deita-te comigo. Afinal de contas, tudo dentro dessa tua casa está sob o teu cuidado. Ela até se colocou no contexto. Vamos negociar. E José diz: pecaria eu contra o meu Deus? Não, minha fidelidade não tem preço. Com base em quê? Olha a resposta, irmão. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Não tem valor. O que eles estão dizendo? Não vou perder tempo. Na tradução King James está dizendo assim: não seremos cautelosos em te responder. A gente vai responder sem ter nenhum medo do Senhor. Não. É isso que precisamos aprender. A se manter na posição e não negociar. É fácil dizer não para o mundo. Afinal de contas é o mundo. É fácil dizer não para as pessoas que estão no mundo. Mas o problema todo é quando você não consegue dizer não para você mesmo. E o diabo está o dia inteiro querendo negociar comigo e com você. Pessoas dizendo não, para você subir, para você ser alguém conhecido. Quer negociar? Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Nossa fidelidade não tem preço. Não negocie com a tentação. Diga não, diz não, não negocio. Não. Fuja da tentação. Resista ao diabo. E se lance sob o cuidado de Deus. Alemanto é avassai, canaraxéria. Então a primeira lição é: o tempo não pode roubar. Segunda, a fidelidade deve ser inegociável. Terceira, fidelidade não é apenas o falar, mas fidelidade é também agir, é tomar posição, é estar no posto fixo e não sair da posição. Agora imagina a multidão quando eles dizem assim: ó rei, nós não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Aí a multidão, para provocar o rei, diz: apertou, rei. E agora, rei, o que você vai fazer? O rei olha procurando. Quem falou? É multidão, irmão. E o texto me faz entender. Não, nós não vamos negociar. Aí vem a resposta. Fidelidade é ação. Olha o que eles vão dizer para Nabucodonosor: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. O que é isso? Primeiro, o Deus a quem nós servimos. Estamos na Babilônia, mas a Babilônia não está em nós. Entramos e saímos de dentro do teu palácio, mas nós não fomos corrompidos pelo que há no contexto do teu palácio. O Deus a quem nós servimos, eles tinham uma percepção da onipresença de Deus. Enquanto os judeus em Jerusalém achavam que Deus estava preso no templo, tem uns homens na Babilônia dizendo: o Deus a quem nós servimos, Ele está aqui conosco. É o Deus presente. Ele pode nos livrar. Percepção de um Deus onipotente.
Isso que é fidelidade. E se não livrar, se nós morrermos na fornalha, o Senhor vai para casa, vai ficar com a consciência pesada e vai ficar lembrando: não serviram os meus deuses. Que Deus é esse? Que Deus poderoso é esse? Aí diz o contexto que o rei ficou furioso com a resposta. Só que toda ação sempre vai gerar uma reação de Deus. Se formos infiéis, o texto diz, Ele permanece fiel. Agora imagina se formos fiéis o que Deus é capaz de fazer. Na infidelidade há livramento, há milagre. Na infidelidade, irmão, há provisão. Imagina na fidelidade de Deus o que Ele faz. Aí diz a Bíblia que Nabucodonosor ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Porque quando é crente na jogada, irmão, tudo piora. Que diferença faz? 7 a menos, 7 a mais. Só que toda ação gera reação. Quando o rei pensou: vou matar, como que ele disse antes? Quem é o Deus que pode livrar? Chegou o meu momento. O interessante é que Deus pode te livrar da fornalha. Pode. Deus poderia ter livrado da fornalha, né? Aumenta o fogo. Aí colocava lenha, o fogo. Aí Deus fazia. Acende o fogo de novo. Deus podia fazer assim. Rapaz. Só que Deus quer te livrar na fornalha. Porque Deus te livrar da fornalha é uma experiência. Mas Deus te livrar na fornalha, aí é testemunho para o resto da vida. Então quando você orar, você ora assim: Senhor, na minha vida cumpra a tua vontade. Se é para o Senhor entrar com provisão no meio da prova, amém. Faça a tua vontade. Aí diz o texto do lado de fora, Nabucodonosor bravo disse: soldado, você. Amarrem eles. Amarrou. Coloque as vestes deles aí, chapéu, burca, tudo que eles têm aí. Cada um deles, amarra com tudo que eles têm. Eu não quero nem ver roupa deles aqui. Estou bravo. Amarrou. Se estão amarrados, você vai lançar alguém na fornalha. Então eu acredito que amarrou dos braços e pernas. Você vai lançar alguém na fornalha. Então você tem que neutralizar toda a resistência. O cara com o braço, não. Amarrou. Eu imagino que cada 2 soldados pegou um. É aí que Deus entra. Antes deles serem lançados na fornalha, a reação de Deus começou. Lembra de Jesus? Lembra? Jesus no barco balançando, os discípulos: Senhor, acorde, porque o barco está em pique. Jesus levantou. Homens de pequena fé. Vento, acalma-te. E o vento? Mar, aquieta-te o mar. Olha o texto. Soldados amarrou, cada 2 pega Ananias e o fogo. Os 2 que lançaram Ananias caíram mortos na hora. Pegaram Misael. Imagina um soldado tremendo. Os cabra morreu aqui, trem doido. Jogou, quando joga, morre. Pegaram Azarias, jogou, morreu. Olha que reação. Deus disse: fogo, sim, Senhor. Mata quem está fora, mas não toca quem está dentro. Por quê? Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, e ele já chegou aqui.
Está sentindo ele aí? Ele chegou. Maracaia sandarabacadara xérgia. Mata quem está fora, mas não toca em quem está dentro. E o fogo, sim senhor. O que eu faço então? Queima só corda. Manda corabaxandarai. Quando Deus manda, irmão, não tem quem desobedeça. Lembra do testemunho da irmã? Ligou para a rádio, para o pastor. Pastor, estou passando na prova, estou passando uma situação difícil. Estou ligando para a rádio para pedir oração e ajuda. Se alguém puder me ajudar com alimento. Eu estou sem alimento, tenho 2 filhos em casa. E não tenho nada para comer, então estou ligando para a rádio. Aí diz a história que o empresário, seguidor de outra religião, chegou lá e sintonizando, ele ouviu: o quê? Está pedindo comida? Crente pedindo comida? Vou mostrar para essa mulher que o Deus dela não faz nada. Foi lá, chamou os funcionários na empresa e disse: só pega a minha picape, vai no mercado, enche de comida e leva nesse endereço. Aí quando a mulher receber e ela perguntar quem mandou entregar, vocês vão dizer assim: foi o diabo. Aí foram lá, compraram, encheram a picape, chegaram na casa da irmã, tocaram campainha, a irmã atendeu, olhou, depois: não, nós viemos trazer compra para a senhora. E ela: glória a Deus, pode entrar. Aí foi colocando comida na sala, comida na cozinha, comida no quarto, foi colocando. E os rapazes um cutucando o outro, dizendo: ela não pergunta, rapaz, quem mandou entregar? E aí? Pergunta você. Não, pergunta você. Por fim, descarregaram tudo. E aí perguntou: a senhora não quer saber quem mandou entregar? E ela olhou e falou assim: quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Fogo! Toque quem está fora, mas não toque quem está dentro. A única coisa que você vai fazer é fogo. Toca só na corda. Oi, irmão, é aquele hino, né? É mistério, é mistério. As coisas de Deus não têm explicações, são mistérios, é mistério. O fogo vai ter que distinguir entre corda e roupa. O fogo passa aqui, queima a corda, mas não queima a roupa. E Deus olhou para o fogo e disse: não quero nem cheiro na roupa, hein? Se tiver cheiro de fumaça, fogo, não desobedece não. Esse é o Deus que nós servimos. Mas para vivermos experiências extraordinárias, é necessário que a nossa fidelidade esteja na posição que Deus agrada. Porque diz o Salmo 101, verso 6: Deus, os meus olhos procurarão os fiéis. Os fiéis, os fiéis, os fiéis. Deus está procurando os fiéis. Onde estão os fiéis aqui? Está gostoso, irmão. Está gostoso o ambiente. Eu estou vindo de um culto de ontem que o jovem, no congresso de jovem, ele entrou com muleta. Daqui a pouco o poder caiu, jogou a muleta para lá e saiu assim: opa, aí eu olhei e disse: meu Deus, o que é isso? Aí o pai dele veio: meu filho está com um problema grave no joelho, que o médico disse que ele nunca mais seria o mesmo. Mas hoje o médico dos médicos entrou com providência, dizendo: pula na minha presença, pula na minha presença, pula na minha presença. É o Deus que nós servimos. Receba! Fogo, corda. Dentro da fornalha vem o quarto homem e diz: Ananias, fica de pé, eu sou o Senhor que ajuda. Misael, levanta, quem é semelhante a mim? E começa os 4 passear dentro da fornalha. Agora imagina do lado de fora o rei Nabucodonosor olhando para a fornalha, prepotente. Quem não me obedece é assim. Ouviu ai? Não, eu nem ai eu ouvi. Porque crente com Deus
Na prova não dá ai, dá glória. A gente não fica gritando, ai. Tem uns que disfarçam, né? Ai, aleluia. Ai, aleluia. Mas quando Deus está com você dentro da fornalha, irmão, é viver experiência. Não tem motivo para murmurar. O rei olhou para a fornalha. Eu não sei se tinha uma porta na fornalha. Eu não sei como era. Mas se ele olhou e viu lá dentro alguma coisa acontecendo, porque diz o texto que ele olhou. Vamos ilustrar. O fogo saindo assim. E ele olha para a fornalha, aí passa um. Continua olhando, passa o segundo. Continua olhando, passou o terceiro. Continua olhando, passou o quarto. Oh, aleluia. Aí ele olha para o lado e diz: quantos nós lançamos na fornalha? Ananias, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego. 3, ó rei. Mas porém, eu vejo 4 homens soltos, passeando no meio do fogo. E o fogo não causa dano a eles. E o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Está vendo o texto? O porquê diz que cada um foi amarrado com a sua própria roupa? Porque se todos estivessem com roupa branca, miragem, visão, sol quente. Mas cada um com uma veste, ele soube distinguir. Opa, passou 1, passou 2, passou 3, passou 4. Eu gosto de ilustrar o passeio deles, é igual a gente quando sai de férias no final do ano, aí recebe PIS, PLR, 13º salário e férias. O marido olha para a esposa e diz: vamos para o shopping. Você conhece o marido que está bem, que recebeu ele passeando, está assim, ó. Aí a esposa vê várias vitrines, ele: não, amor, pode ver que eu estou bem. Deus está dizendo, Aramachandaraia, o teu inimigo olha do lado de fora e diz: vai morrer. Deus diz: não, ele está bem. Alguém está olhando para você, jovem, dizendo: a vida dele não vai para frente. Mas Deus está olhando para o inimigo dizendo: tu está enganado, porque eu já estou trabalhando a favor dele na prova. Estão passeando no meio do fogo. Aí o texto diz que o rei vai para a porta da fornalha. O orgulhoso teve que se humilhar. Aí chega na porta da fornalha, o fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, vem para fora. Aleluia. Se tivesse lá. Aí sai o primeiro. Saiu. Sai o segundo. Sai o terceiro. Mas ele viu? Se você tivesse lá, quem iria ver o quarto? Não viu o quarto? Quando ele chamar para fora, sai 3. Cadê o quarto? Aí eu imagino que 1, 2, 3. Cadê o quarto homem? Eu imagino eles olhando para ele dizendo assim: ele só se revela para quem é fiel. Ele só entra com providência na vida de quem é fiel. Ele só dá livramento na vida de quem é fiel. Ele só derruba gigante para quem é fiel. Ele só derruba muralhas na vida de quem é fiel. Ele só entra na adversidade de quem é fiel. Ele só dá livramento a quem é fiel. Ele dá provisão a quem é fiel. Ele dá livramento, vitória a quem é fiel. Ele concede dons espirituais a quem é fiel. Ele concede bênção a quem é fiel. Te prepara para viver a fidelidade de Deus dentro da tua fidelidade. Deus vai te abençoar. Deus vai abrir as portas do céu para te dar vitória. E quem foi a causa de entregar você, depois tem que chegar perto e dizer: mas não tem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo queimou. É os únicos na terra que tem o privilégio de dizer o que é andar no fogo, passear no meio do fogo. E no meio do fogo sentir a brisa do ar condicionado. Oh, glória. Aí eu termino
E a mocidade pode preparar o mesmo hino, com a permissão do pastor? Amém? O mesmo hino que vocês cantaram, prepara aí. Aí ele vai dar o decreto. Por mim é feito um decreto. Que qualquer pessoa que disser alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sua casa seja feita um monturo, sua casa seja despedaçada. Aí o que me chama a atenção é que ele diz: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ele olhou e disse: eu nunca vi deuses na Babilônia fazer o que o Deus de vocês faz. Eu nunca vi Deus fazer na vida de um povo. Eu nunca vi Deus nenhum fazer o que o Deus de vocês faz. Aí eu aprendo a lição que a nossa fidelidade não é para benefício próprio. A nossa fidelidade é para que Deus seja glorificado. Mas a tua fidelidade para com Deus vai gerar honra para você. Porque diz o texto que Nabucodonosor fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus está dizendo: se você for fiel, eu serei fiel para com você. Se você continuar na posição, eu também vou continuar na posição para te abençoar. E o grupo louva ao Senhor. Vamos louvar. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há. Jamais existirá. O Deus que nós servimos é o Criador do céu, da terra e de todas as coisas. Ele tem o poder, a autoridade e o controle absoluto nas suas mãos. E nessa noite, o convite, enquanto os jovens estão cantando, está aberto para você. A palavra está dizendo: não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa salvar como este. Não há outro Deus que possa transformar como este. Não há outro Deus que possa conduzir o homem ao céu como este. Enquanto a mocidade canta e você tem o desejo de entregar a sua vida ao Senhor, pode levantar do teu lugar e vir à frente ao encontro do Deus Todo-Poderoso, porque tem livramento para a tua vida no nome de Jesus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Restauração, a vitória para nós dentro da fornalha, ganha luta sem lutar, a livramento de Deus essa noite. A luta e faz cansar. Viva o melhor de Deus agora. Deus de vida e de vitória, Deus de paz, Deus de glória, vai mudar a sua história hoje Aqui, olha aí, quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, Está faz descendo. a água subir. Isso, Se ele isso. soprar, faz tempestades mover. Se Deus criou, pega o homem sem Deus e derruba o chão. o seu braço é capaz de parar o fogo. Esse é o Deus Não há outro Deus que possa livrar como o nosso. Tem livramento de Deus para você hoje.
Estamos de pé na presença do Senhor, nosso Deus. Tem alguém nesta noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Temos alguém nessa noite que está afastado e deseja se reconciliar com o Deus Todo-Poderoso nessa noite? Tem alguém nessa noite? Se tiver, vem à frente. Nós queremos orar pela tua vida. Tem alguém que deseja se reconciliar nessa noite? Entregar sua vida para Jesus? Hoje aqui, quando Deus quer fazer, e pode parar quando manda mensagem, faz profeta entregar. Oh glória! Oh glória! Glória a Deus! Muito obrigado, Pai, pela tua palavra ao nosso coração nesta noite, pela revelação do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado, Jesus, pelo culto desta noite, pela vida do pastor Wanderson, sua esposa, sua filha, as famílias que cantaram nesta noite, Senhor. Muito obrigado pelos músicos da igreja que tangeram, Senhor Jesus, os instrumentos, todos que trabalharam na portaria, no estacionamento da recepção, na sonoplastia da igreja. Muito obrigado, Senhor, pela tua obra nesta noite. Nos despede em tua gloriosa paz neste momento, porque os céus dos céus é o teu trono e a terra está dos teus pés, e o Senhor manda em tudo, está sobre tudo. O Senhor é o Deus de tudo, e a glória pertence somente a ti. Confirma a tua palavra na vida desta igreja. Todo espírito maligno que se levantar contra essa igreja, estende a tua mão para fazer cair por terra, Pai. Faz esta tua serva, este teu servo, passar pela prova dando glória a Deus, Senhor Jesus. Faz o teu filho atravessar este mar vermelho e cantar do outro lado, glorificando o teu nome. Abençoa esta obra, enriquece este trabalho para a glória do teu nome, ó Pai. Tu és o Deus desta igreja e nós somos teus filhos, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Os irmãos querem comigo agradecer a Deus pela vida do servo do Senhor Jesus, pastor Wanderson, e a sua família, amém? Deus lhe abençoe, meu querido. Deus te prospere e te guarde. A família do pastor José de Jesus, sintam-se abraçados carinhosamente por esta igreja. Família do irmão Rogério Paulo, também do irmão Nilton, sejam abraçados por nós. E sempre que aqui vierem, o lugarzinho de vocês estará sempre aí guardadinho. Em nome de Jesus, volta mais vezes e traga todo mundo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe toda a querida e preciosa igreja. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda esta preciosa igreja. Quem recebe com fé, diga amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.